Boa noite, está no ar mais um Além dos Fatos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 100 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo. E para falar sobre esse assunto, eu recebo mais uma vez aqui em nossos estúdios o Dr. César Vasconcelos. Tem música com o cantor Marlos Molino e, claro, a mensagem especial da noite com o pastor Gilson Brito. Vem com a gente que o Além dos Fatos está no ar. Hoje nós iremos falar sobre um tema que está em alta, né? A depressão tem tomado conta do mundo e muitas pessoas querem ter mais conhecimento de como combater essa doença. E nós iremos falar sobre esse assunto hoje. Você pode participar, interagir em nossas redes sociais, no nosso Facebook, que está aparecendo em sua tela, facebook.com/Além dos Fatos. Se você ainda não curtiu a nossa página, passa lá, curte, comenta, deixa a sua opinião, inclusive sugestões de temas para abordarmos aqui em nosso programa. Tem também o nosso Instagram, @AlemDosFatosNT. Você pode ser o nosso seguidor também, postar fazer uma selfie, nos marcar e de repente você vai se ver aqui no Além dos Fatos. Lembrando, se você perdeu alguns dos nossos programas, passe em nosso blog novotempo.com/Além dos Fatos. Todos os nossos programas são postados lá, mas eu sei que você não perde nenhum dos nossos ao vivo, mas você pode, inclusive, indicar o nosso programa para outras pessoas, né? No seu Facebook também, compartilhar o nosso link em sua página. Lembrando também que temos o canal no YouTube, você pode se inscrever e a cada publicação você vai receber uma notificação e assim você será informado das atualizações das nossas postagens também, tá ok? E agora chegou o momento que não pode faltar em nosso programa, que são os abraços, né? Você que é o nosso internauta, que sempre interage em nosso Facebook, um abraço, olha só, Parauapebas, no Pará. Inclusive, nós tivemos no mês passado a Caravana Novo Tempo, foi uma festa. Você de Parauapebas teve o prazer de receber cantores da gravadora Novo Tempo, apresentadores e locutores também da nossa rádio. Um abraço para Dinalva Almeida, de Parauapebas, um abraço para a sua família também. Para Yara Cristina Dourado, de Sumaré, aqui mesmo do estado de São Paulo. Para Josiane Alves, de Governador Archer, do Maranhão. Um abraço para o pessoal do Maranhão. Para a Denilza também, de Umburatiba. É isso, Minas Gerais, um abraço para os mineiros que estão sempre conectados aqui no Além dos Fatos, o pessoal do Sudeste, do Norte, né, do Sul também, todas as regiões do Brasil conectadas aqui com o nosso programa. Hoje nós iremos falar sobre depressão, esse mal que tem assolado o mundo. Várias pessoas estão enfrentando esse problema e hoje nós teremos uma orientação de um profissional capacitado, que é o psiquiatra Dr. César Vasconcelos. Mas antes você vai ver uma matéria que fala sobre como as pesquisas têm ajudado a sociedade a enfrentar este problema. Confira. Rejane sofre de depressão desde a adolescência. Em tratamento há 16 anos, ela precisou parar de trabalhar e alterna momentos de tranquilidade com crises. Não sinto vontade nem de comer, fico isolada mesmo. Não quero conversa com ninguém, parece que eu estou vendo todo mundo mal. Ninguém está me entendendo e basta aquela angústia, eu choro. Para tentar ajudar pessoas com quadros de depressão, como o da Rejane, pesquisadores da Universidade de Brasília buscam uma alternativa para os tratamentos tradicionais. A pesquisa já dura 2 anos e agora eles procuram voluntários para testar o novo método, que usa estimuladores elétricos. Cada voluntário vai receber um implante de um estimulador, colocado entre o cérebro e o crânio. Esse dispositivo vai enviar energia constante a uma área específica do cérebro, chamada de córtex pré-frontal dorsolateral. A gente entende que essa área está hipofuncionante na depressão. Então, a ideia é, com estímulos elétricos, aumentar o funcionamento dessa região, melhorando os sintomas depressivos. Os selecionados no projeto devem ter passado por ao menos 4 outros tratamentos contra a depressão, sem melhoras significativas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a quantidade de pessoas com depressão e ansiedade vem crescendo no mundo. Entre 1990 e 2013, esse número aumentou em mais de 50%. Atualmente, mais de 10% da população mundial sofre com as doenças. Dificuldades para dormir,
dificuldades mais que a gente chama de cognitivas, que são dificuldades na atenção, na concentração, com a memória, alterações do apetite, com ganho e perda de peso. Quando as pessoas apresentam todos esses sintomas conjuntamente, a gente diz que elas estão num episódio depressivo. Hoje eu me sinto com mais força, por isso que eu não perco uma consulta. Eu falo para ele, eu não quero ser doente, eu não quero dizer que eu estou com doença, eu não quero estar longe de vocês. Agora eu estou com uma estatística aqui da Organização Mundial de Saúde que fala que até 2030 a depressão será a doença mais prevalente do planeta, ultrapassando o câncer. Um dado alarmante, não é isso, doutor César? Luciana, boa tarde, boa tarde. Boa noite, doutor César. Seja bem-vindo ao Além dos Fatos mais uma vez, já é nosso parceiro aqui, né? Exato, obrigado pelo convite, Luciana. Realmente a estatística é assustadora, sabe? Já para 2020, a Organização Mundial da Saúde fala que a depressão deverá ser a segunda doença do mundo. A primeira ainda deverá ser a doença cardiovascular. Mas 2030 ela vai avançando. 2030 a gente espera que seja a primeira que vai afetar as pessoas no planeta Terra, né? E no Brasil, a reportagem mostrou aí, tem quase 8% da população brasileira sofre de depressão, se trata de depressão. E no mundo, realmente, a estatística está em torno de 10%, né? Uma das causas que explica esse avanço da depressão no mundo inteiro tem muito a ver com a perda da esperança. Tem a ver com um mundo complicado, com a complexidade da vida social, com perdas também na vida da pessoa, perdas que às vezes são muito significativas para aquela pessoa e às vezes não é para outra pessoa, né? Então, por exemplo, se a pessoa passa por um divórcio, ou passa por uma perda de emprego, ou até morre a pessoa querida, esses fatores que naturalmente são estressores, para algumas pessoas vai causar uma tristeza, vai causar um certo abalo emocional, mas elas conseguem reagir, funcionar apesar disso aí. Mas agora, doutor César, o senhor falou de uma situação individual, né, que abala a família. Agora, situações que tem mais a ver com a coletividade, por exemplo, um problema social, um problema político, pode afetar também? Sim, pode afetar, porque a gente olha para a sociedade de um monte de países, para como funciona o esquema político e social, é desanimador, né? Olhar para o Brasil e ver isso, né? Então, na verdade, são vários fatores. Então, você tem um fator de desesperança quando se olha num nível político, você tem um fator de assistência médica que o governo deixa a desejar para atendimento da população, tanto com estruturas de unidade de saúde, quanto de profissionais para trabalhar ali, então a população fica desassistida. Então esse é um fator político, governamental, que pode ser corrigido, né, para ajudar a atender essas populações que não têm esses recursos, porque falta realmente essa infraestrutura, né, que o governo deveria oferecer, porque nós pagamos impostos para isso, né? Então, a violência social, os vários tipos de abuso que existe na mídia, né, abuso de moralidade, a queda dos padrões morais. Então, essas situações, desemprego, né, são situações sociopolíticas que favorecem, junto com outros fatores, para que a população possa ficar mais deprimida. Agora, para quem está em casa entender um pouco mais, né? Porque às vezes a pessoa está com uma tristeza e ela confunde com depressão, mas a gente vê que há um crescimento, né, da doença. Qual é a diferença, doutor César, entre depressão e tristeza? A diferença ela é bem nítida quando vai chegando no ponto da depressão, ou seja, na depressão tem tristeza, né? A tristeza, o humor triste é um dos sintomas da depressão. Agora, a pessoa que passa por uma tristeza, um luto psicológico, morreu alguém que amava, né, ou mudou de cidade, sente saudade dos seus amigos, então ela passa por um tempo natural, que a ciência fala que vai de 3 meses até 1 ano, em que é o luto psicológico, em que ela tem uma tristeza, mas que essa tristeza não é suficientemente forte para atrapalhar de fazer o trabalho, atrapalhar de estudar. Ela consegue funcionar. De manter uma rotina, né? Ela consegue manter sua rotina. Levanta de manhã, vai cuidar da sua vida, etc. Mas ela está um pouco triste, às vezes é um pouquinho de choro, depois passa, mas ela consegue funcionar no dia a dia da vida, no trabalho, nos estudos, na relação familiar. Já quando a tristeza vai aumentando e quando surgem outros sintomas, perda de prazer, perda da energia,
pensamentos mórbidos, pensamentos trágicos predominantes na cabeça, né? O apetite aumentado ou diminuído, insônia ou hipersônia, dorme demais, aí já começa a entrar no campo de um diagnóstico de depressão. Né? Então, a depressão ela vai limitar o funcionamento da pessoa e a tristeza por um luto não vai limitar o funcionamento dessa pessoa. Agora, a depressão ela é hereditária também? A depressão ela não é hereditária em si, a doença. Algumas crianças nascem com uma probabilidade maior de ter uma predisposição para ter uma depressão, se teve o pai, a mãe, o tio, a tia, avô, a avó com um quadro depressivo ou com um traço de personalidade melancólico, porque tem pessoas que têm um traço melancólico, então já tem, ela já nasceu com aquela tendência temperamental de ser uma pessoa mais pessimista, de olhar mais o negativo, de achar que não vai conseguir, não vai dar certo. Então, esta pessoa que já tem um traço melancólico, pessimista ou distímico, né? Se acontece algum evento traumático na vida, então junta a fome com a vontade de comer, quer dizer, junta a pessoa já predisponente para uma depressão e alguns eventos na vida que derrubam, ela então entra num quadro depressivo. Agora, como agir com prevenção, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o tratamento, a eficácia do tratamento, mas como agir com prevenção? Para que essa doença não bata a porta. É uma boa pergunta, na verdade, é a pergunta mais importante, viu, Luciana? Porque em medicina a gente aprende de que mais vale 1 grama de prevenção do que 1000 quilos de tratamento, vamos dizer assim, né? Prevenção, a família estruturada, uma família que consegue manifestar afeto um pelo outro, uma família em que as crianças têm o espaço para poder falar da sua zanga, da sua tristeza, da sua raiva, das suas frustrações, né? Das suas frustrações, né? Uma família em que se coloca a realidade para as crianças no sentido de que, olha, vocês não podem ter tudo não, porque a vida não dá tudo não, vocês têm que aprender a lidar com a frustração, com a perda, né? Então se ensina isso, se mostra que a realidade da vida para essas crianças, mostra para elas de que tem lutas sim, tem dificuldades, que sentir tristeza não é doença, é uma coisa que faz parte da vida, né? A angústia também faz parte da vida, então é mostrar uma coisa mais realista para essas crianças e ajuda essas crianças, esses filhos que vão crescendo, a terem uma rede de amigos, né? Então, o adulto que ele tem mais amigos, o adulto que também tem uma fé religiosa, o adulto que aprendeu desde pequeno a tentar olhar para o positivo mais do que para o negativo, embora não negando que existem problemas, então isso tudo vai ajudando a prevenir, né? Mas uma coisa talvez mais importante da prevenção de depressão na família de origem, é ali que tem que ser feita a prevenção principal, né? Não é na escola, não é na igreja, é na família, né? É esses pais, o pai e a mãe, eles mesmos cultivarem mais pensamentos positivos, otimistas, de valorização da vida, de valorização da pessoa, né? Para que os filhos possam copiar isso, porque os filhos recebem por herança uma tendência de ser igual pai e mãe, e elas observam, e elas aprendem, né? Elas copiam. Então, se uma criança nasce num lar e tem uma mãe depressiva, um pai depressivo, ai que vida, ai que droga, a vida não serve para nada, sempre reclamando, sempre... Então, essa criança vai ficar influenciada por isso, né? Então, a principal prevenção é ensinar a criança a ter pensamento de esperança, pensamento de fé, pensamento de honestidade, pensamento de ajuda para os outros, né? E de que a vida tem lutas sim. Então, treinando as crianças desde pequeno assim, é um grande antídoto para que na frente ela possa não cair no quadro depressivo. Tudo começa ali nos primeiros anos de vida, né? Essa instrução é muito importante para superar os desafios no futuro. Isso. Agora, doutor César, nosso tempo já está acabando, mas eu não posso deixar de falar sobre a questão do tratamento, né? A importância de quem está em casa buscar ajuda de profissionais, né? Qual que deve ser a iniciativa, né? Quem está assistindo detectou que a tristeza está passando ali do limite, o que ela deve fazer? Ela deve, primeiro a família vai dar apoio para essa pessoa, né, vai entender ou procurar entender de que a depressão não é uma chamar atenção, não é frescura, é um transtorno bioquímico cerebral e psicológico. Então essa pessoa tem que procurar uma ajuda profissional, procura um psiquiatra para fazer uma avaliação psiquiátrica. Tem casos de depressão que precisa de medicação, tem casos que não precisa.
Depressão tem leve, moderada e grave. A grave pode ser com sintoma psicótico ou sem sintoma psicótico. Ou seja, a pessoa pode ter uma depressão grave e sair da realidade. Então, é uma depressão mais complicada. E o tratamento vai ser diferente em termos de medicamento da pessoa que está com a depressão grave, mas que está na realidade, né? Então, procurar uma consulta com o psiquiatra, ele vai avaliar se precisa ou não de medicação e vai fazer a psicoterapia. A psicoterapia é uma ajuda com psicólogo ou psiquiatra que trabalha com isso, né, para aprender a lidar com os pensamentos tristes, para aprender a ter um fortalecimento do seu pensamento, aprender a descobrir se a pessoa está mantendo muito mais pensamentos pessimistas, desesperança, a poder treinar novos pensamentos. Outra coisa importante é também fazer exercício físico. Isso está provado por vários trabalhos que a pessoa que está deprimida e faz exercício físico, caminhada, por exemplo, elas melhoram mais rápido do que aquelas que, ainda que façam o tratamento com medicamento, mas não fazem atividade física, né? Outra coisa muito importante é a pessoa deprimida ela também tentar ajudar alguém. E assim que for possível, faça alguma coisa boa para alguém. Tira o foco do seu sofrimento. Olha para alguém para fora e tenta ajudar. Isso é muito importante. É verdade. Olhar para o outro, né? Ter empatia também pela situação do outro ajuda bastante. Doutor César, muito obrigada pela participação. De nada, Luciana. Viu? Obrigada pelas informações. Lembrando, essa resistência, esse preconceito com o psiquiatra, gente, né? É coisa do passado. Então, busque ajuda, não resista. E quem já está aqui é o pastor Gilson Brito. Pastor, tudo bem? Tudo bem. Tá elegante hoje, viu? Gostei da combinação. Obrigado pela parte que me toca. Foram as meninas do camarim, elas meninas, capricharam as meninas lá do figurino, não é? Tudo bem elas com o senhor? Estão tentando melhorar meu visual. Não é fácil, mas elas estão conseguindo. Ah, pastor, como é que o senhor está? Tudo bem? Graças a Deus, bem, otimista, feliz, alegre no Senhor. Pastor, hoje nós estamos falando sobre depressão e muito se fala que às vezes quando a pessoa se encontra no estado depressivo está relacionada a questões espirituais. Isso é um mito, não é, pastor? Ah, sem dúvida, sem dúvida. É claro que alguém que está depressivo pode também estar faltando na sua relação com Deus, não é? Mas a gente não pode de forma nenhuma criar essa associação com a ideia de que toda pessoa depressiva ela não confia em Deus. Até porque eu conheço várias pessoas, Lu, que são exemplos de fidelidade a Deus, de confiança no Senhor e que ainda assim estão passando, em algum momento passaram por essa enfermidade, porque depressão é enfermidade, é uma doença, não é? E assim como você pode ter diabetes, pode ter câncer, pode ter depressão também, independentemente de ser uma pessoa confiante em Deus ou não. É isso mesmo. E temos presente, não é isso? Presente. O doutor César falou que a esperança é muito importante, né, para a superação da doença. E esperança, quem está em casa pode encontrar através desse estudo bíblico também, não é? Que tal uma boa leitura para você? Revista Verdades para o Tempo do Fim. E o grande mérito dessa revista, em realidade, é que ela aponta para a Bíblia. E na palavra do Senhor está a nossa esperança, não é? Na Bíblia a gente descobre quem nós somos, quem nós éramos, quem nos tornamos em decorrência do mal que há neste mundo, mas um dia quem seremos pela graça do Senhor. Então eu estimulo você, se você ainda não tem, não pediu, solicite a revista Verdades para o Tempo do Fim. A gente lhe manda gratuitamente, você recebe aí em casa pelo correio. É só acessar o nosso blog novotempo.com/além dos fatos. Se você não tem acesso à internet, pode ligar aqui a operadora 12 21 27 31 21 e o presente vai chegar até sua casa. Vamos de música agora? Vamos lá. Marlos Molino para vocês. São meus passos que me levam para outra dimensão tão profunda, envolvente, uma árvore sem chão. Eu me pego a momentos de tão grande ilusão. Eu enxergo, mas sou cego das vielas do meu coração. Tempestades, nuvens negras pareciam meu final, mas raiou no horizonte tua luz de prontidão. Meus poemas
de esperança já passaram pela dor. É difícil dizer não a quem eu realmente sou, mas eu sei que não desiste de quem um dia eu serei. Tu me fazes, mesmo fraco, me sentir um vencedor. São teus ventos que me levam para outra direção, dando as costas para um mundo pra seguir na contramão. E ao beber de tua fonte, vida nova encontrei. E se o caminho for difícil, prontamente lembrarei que tempestades, nuvens negras pareciam meu final, mas raiou no horizonte tua luz de prontidão. Meus poemas de esperança já passaram pela dor. É difícil dizer não a quem eu realmente sou, mas eu sei que não desiste de quem um dia eu serei. Tu me fazes, mesmo fraco, me sentir um vencedor. Me sentir um vencedor. Glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Estamos juntos no seu programa Além dos Fatos e, como sempre, nós agradecemos pelo carinho da sua audiência, da sua amizade, da sua companhia, das suas orações, das suas contribuições, enfim, é muito bom saber que você está conosco. Nós estamos juntos através da Novo Tempo, o canal da Esperança. Vamos orar ao Senhor, para em seguida nós meditarmos um pouquinho na mensagem que Deus tem para você e para mim nesta hora. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por tuas bênçãos e agora clamamos que tu nos ilumines para que tenhamos entendimento da tua palavra. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. É isso, esse tema da depressão, ele é importante ser tratado, até porque são milhares, milhões de pessoas em realidade ao redor do mundo que passam por esse tipo de aflição e eu sei que nessa hora certamente estou falando com alguém que está sofrendo de depressão, está passando por essa dificuldade na vida. Eu costumo dizer que todos nós, seres humanos, temos lágrimas escondidas por trás dos nossos sorrisos. Muitas vezes a gente está sorrindo, mas em realidade escondendo o nosso choro, né? Escondendo nossas lágrimas. Todos nós passamos por essa realidade. Isso é até bíblico. Lá em Provérbios, capítulo 14, verso 13, Salomão diz assim: até no riso tem dor o coração. Veja, até no riso tem dor o coração. Significa que mesmo nas horas que a gente está sorrindo, que a gente está alegre e tal, mas lá no íntimo nós temos nossas dores, temos nossas tristezas, nossas ansiedades, nossas preocupações, assim é a vida.
Estamos todos inseridos nessa difícil realidade. Eu penso que nós precisamos pedir a Deus que nos dê muitas forças, né? Para que nós consigamos resistir todas essas dificuldades da vida. E creia, mesmo que você esteja passando por muitos problemas nessa hora, no Senhor nós podemos vencer sim, nós podemos ser mais que vencedores. Outro dia eu fui a um determinado local, nessas viagens que a gente faz a trabalho, e eu encontrei um amigo no evento, e ele me cumprimentou, nos abraçamos, conversamos um pouquinho, e ele me disse assim: Gilson, espera só um pouquinho que eu vou chamar minha esposa para você vê-la. E não demorou muito, ele voltou com a esposa. E eu a cumprimentei, nós nos abraçamos, ela sorriu para mim, mas eu logo percebi que era um sorriso assim triste, meio forçado. E assim que nos cumprimentamos, ela disse assim: pastor, ore por mim. E eu disse: claro, oro sim. E então eu disse assim: o que está vendo? Aí ela baixou a cabeça e levantou em seguida, já com os olhos cheios de lágrimas, e me disse assim: essa depressão, pastor, é uma tristeza que eu não sei porquê. Eu fiquei ali olhando para ela e pensando: meu Senhor, quantas pessoas, quantos filhos teus queridos estão passando por essa realidade tão difícil. Detalhe, essa mulher é uma mulher experiente, muito ativa, uma fiel discípula de Cristo, uma fiel seguidora do Senhor Jesus Cristo, uma serva de Deus, uma mulher que tem dedicado a vida ao trabalho de Deus, influenciar outras pessoas para o reino de Deus, excelente esposa, maravilhosa mãe, mas, olha aí, com depressão. Por isso que eu digo para você, a gente precisa tirar completamente esse preconceito que normalmente nutrimos em relação à pessoa depressiva. E me permita a franqueza, especialmente no meio cristão, isso é muito comum. Normalmente nas igrejas, quando alguém está com depressão, outros membros da própria igreja olham para essa pessoa com certo desprezo, como que dizendo assim: olha, você não é cristã, você não diz ter fé em Deus, por que está com depressão? Por favor, tire isso da sua cabeça. A depressão é uma enfermidade à qual todos nós estamos sujeitos. Isso não significa necessariamente que essa pessoa está faltando na sua relação para com o Senhor. Causas da depressão, o doutor César Vasconcelos agora há pouco falou e falou muito bem a respeito das muitas causas que podem existir, que cooperam para a depressão, mas normalmente fatores estressantes, como revés financeiro, conflito familiar, doença grave, perda de um ente querido e tantos outros motivos, eles se tornam fatores que cooperam para a depressão e isso se torna realmente uma doença quando esses fatores estressantes, eles acabam afetando o equilíbrio da química cerebral e a pessoa passa a ter um baixo nível de neurotransmissores, que são determinadas substâncias químicas do cérebro. E muitas vezes esses dois fatores estão associados. Então, o sofrimento torna-se muito maior. Alguns sintomas de pessoa com depressão, também alguns deles já mencionados pelo Dr. César, mas apenas para relembrar, para reforçar. Sintomas: perda de energia, constante cansaço, lentidão mental e física, perda de apetite ou apetite muitas vezes aumentado, desinteresse pelo sexo, problemas de sono, tristeza na maior parte do dia, por muitos dias seguidos, desesperança, pessimismo, autodepreciação, ideia de que é um peso, de que é um fardo para os outros e muitas vezes pensamentos de morte, querer morrer, querer sumir, querer desaparecer. Estes são alguns sintomas que podem indicar que a pessoa, de fato, ela está doente, está depressiva. Mas, é claro, tenha cuidado, tenha calma, né? Não fique pensando que porque em algum momento você se identificou aqui com um desses sintomas, porque uma hora ou outra você sentiu isso, você pensar que já está depressivo, calma, não é necessariamente assim, né? Eu estou falando de uma situação que se repete, que se mantém, de uma situação que não vai embora. É aquela tristeza, por exemplo, que permanece, né? Uma tristeza que se torna maior do que a alegria, uma tristeza que sufoca a alegria. Aí sim, isso pode ser uma indicação de que a pessoa esteja doente, esteja depressiva. A Bíblia menciona alguns homens de Deus que viveram assim momentos depressivos. Eu me refiro a Jó, a Davi, a Paulo,
o profeta Elias. E por sinal a Bíblia diz que Deus mandou um anjo para visitar, para confortar e orientar o profeta Elias no seu momento de depressão. Mas eu cito uma outra pessoa, um outro homem, que na verdade não era um simples homem, era o Deus homem, era o homem Deus. Eu estou me referindo ao Senhor Jesus Cristo, que disse em certo momento aos seus discípulos que ele estava sentindo uma tristeza profunda, uma tristeza de morte. Eu convido você para a gente abrir a Bíblia. Vamos ao Evangelho escrito por Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Se você tem a sua Bíblia aí, quiser acompanhar a leitura do texto, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 26, versos de 36 a 38. Está escrito assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Pouco tempo antes de passar pelo momento da cruz, pouco tempo antes de ser preso, ser julgado entre aspas, né? De ser maltratado, açoitado, de ser cuspido, de ser zombado pelos soldados romanos e ser escarnecido pelo próprio povo, pouco tempo antes de ter que carregar a sua cruz e então passar pelo seu batismo de sangue no alto do Monte Calvário, Jesus estava angustiado e ele diz para os discípulos: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Veja que há situações na vida que são assim, não é? Nos levam a uma tristeza muito profunda. É claro que, acho que vale a pena salientar aqui que Jesus vivia uma situação singular, uma situação que nós não vivemos. É que, veja, Jesus estava indo para a cruz sem merecer a cruz, obviamente. Jesus estava indo, na linguagem do apóstolo Paulo, tornar-se pecado por nós. Ou na linguagem do profeta Isaías, Jesus estava indo para assumir as nossas dores, assumir as nossas iniquidades, levar sobre si os nossos pecados. Então Jesus, a angústia maior de Jesus aqui era o fato de que ele sabia que ao tornar-se pecado por nós, ao assumir simbolicamente os pecados de toda a humanidade, ele estaria sendo separado do seu Pai. Essa era a maior angústia de Jesus, essa era a razão da maior tristeza da sua alma. É evidente que, como um ser humano que Jesus tornou-se verdadeiramente, Jesus tinha instinto de conservação. Jesus não queria morrer. Jesus tinha medo do sofrimento causado pela morte, até porque ele sabia que sua morte seria precedida de tortura. Porém, o seu maior sofrimento não foi em função do receio da morte, mas sim, como já disse, da consciência que ele tinha que o pecado estaria, o fato de tornar-se pecado por nós, ele estaria sendo separado do seu Pai. Esse era o seu maior sofrimento. E o que Jesus fez quando sua alma estava profundamente triste até a morte? Jesus, diz a Bíblia, foi orar. Sim, que exemplo maravilhoso. E por 3 vezes, você sabe, Jesus fez a mesma oração. E ele dizia: Pai, se for possível, passe de mim este cálice, porém não seja como eu quero, e sim como tu queres. Por 3 vezes, Jesus fez esta mesma oração. E eu acho interessante que no Evangelho de Lucas, quando Lucas faz referência a Jesus orando no Getsêmani, ele chega a dizer que o Pai mandou um anjo do céu. Um anjo desceu, veio da presença do Pai, desceu à terra e foi ao Getsêmani para confortar Jesus. É claro, o anjo não foi para assumir o sofrimento no lugar de Cristo, mas ele foi para consolar Cristo no seu sofrimento. Aquele anjo certamente procurou mostrar para Jesus de que o seu sacrifício era essencial para a salvação da humanidade. Certamente aquele anjo lembrou Jesus o texto do profeta Isaías, de que um dia Cristo veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito, ele ficaria feliz, mas se ele não seguisse para a cruz, se ele não passasse pelo batismo de sangue, se ele não passasse por aquele sofrimento, então a humanidade estaria perdida para sempre.
Naquele momento no Getsêmani, o destino da humanidade, de todos os homens, oscilava nas mãos de Jesus. Se Cristo vai para a cruz, a porta da salvação se abre para toda a humanidade. No entanto, se Jesus recua diante do supremo sacrifício, então nós, seres humanos, estaríamos perdidos para sempre. Lá estava nosso Senhor, sofrendo por você e por mim. Talvez você esteja passando também por um momento de profunda angústia, de dor, de desespero. O conselho que eu lhe dou, dentre tantos outros que eu poderia lhe dar, é: faça como Cristo. Busque o Pai, ore ao Senhor, ore uma vez, ore duas, ore três, não deixe de orar. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Com a bênção do Senhor, você e eu, nós todos podemos vencer. Assim como o Pai mandou um anjo para confortar Jesus, mandou um anjo para confortar e orientar o profeta Elias, eu penso que se você orar e clamar pelo Senhor, Ele também vai mandar um anjo, ou quem sabe mandará anjos para cuidar de você. E será que Ele de repente não já até mandou? Será que não existem pessoas que estão agindo em relação a você como anjos de Deus? Pessoas que de alguma forma, mesmo que talvez elas mesmas nem saibam, estão sendo movidas pelo Espírito Santo para abençoar a sua vida. Você está passando por uma situação de depressão e você tem recebido de repente cuidado da sua esposa ou do seu marido, quem sabe de um filho, de uma filha, ou talvez dos seus próprios pais, de algum irmão, de algum amigo, às vezes algum membro da sua igreja que tem sido solidário a você e tem procurado estar próximo. Mas se você para e pensa: não, pastor, eu estou abandonado, ninguém está se preocupando comigo, então clame ao Senhor e diga: ó Deus, manda uma pessoa para cuidar de mim, manda alguém para me ajudar, para me compreender, para me acompanhar, para me orientar, e creia, o Senhor vai agir, porque Ele é maravilhoso, Ele cuida de todos os seus filhos. O desejo de Deus é que nós sejamos abençoados e vençamos toda a dificuldade. Sabe um problema que normalmente a pessoa com depressão tem? É a tendência de imaginar não só que as pessoas lhe abandonaram, mas que Deus a abandonou. Eu quero dizer para você que quando você tem esse tipo de pensamento na sua depressão, na verdade o seu cérebro, que está doente, ele está enganando você, ele está mentindo para você. A Bíblia diz, e eu leio agora Salmo 34, verso 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Oh, sim, perto está o Senhor, repito, dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Em vez do Senhor se afastar de você porque o seu coração está quebrantado, porque o seu espírito está oprimido, então o que a Bíblia diz é que o Senhor está perto de você. Eu estava meditando nesse verso e pensando assim: eu tenho 2 filhas, são 2 moças. Se uma dessas meninas fica triste, fica abatida por alguma razão, o que eu mais quero é ficar perto delas, é estar junto, para animar, para orientar, para confortar. E se eu, que sou apenas um ser humano, cheio de falhas, tenho esse desejo de estar perto das minhas filhas quando elas estão com algum problema e com alguma tristeza, quanto mais o Senhor quererá estar perto de você e de mim quando nós passamos por nossas dificuldades. Por isso que o salmista diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Eu gosto muito de um texto de Ellen White, que está no livro Ciência do Bom Viver, página 182. Ela diz assim: coisa alguma é aparentemente mais desamparada e na realidade mais invencível do que a alma que sente o seu nada e confia inteiramente nos méritos do Salvador. E Ellen White segue dizendo assim: pela oração, pelo estudo de sua palavra, pela fé em sua constante presença, a mais fraca das criaturas humanas pode viver em contato com o Cristo vivo e Ele a segurará com mão que nunca a soltará. Oh, louvado seja o Senhor, porque Ele é maravilhoso. Em algum momento você já se sentiu a mais fraca das criaturas humanas? Em algum momento você já se sentiu como um nada, como não valendo nada? Então Ellen White diz: nessa hora, quando você se sente a mais fraca das criaturas, quando você se sente a mais desprezível das criaturas, então creia, os olhos do Senhor estão voltados para você.
se você reconhece seu demérito, sua fraqueza, sua incapacidade, e você confia inteiramente nos méritos do Salvador, então, através da oração, do estudo da sua santa palavra, da fé na constante presença do Senhor, você estará em contato com o Cristo vivo. E ela diz assim, Ele vai segurar você com mão que nunca lhe soltará. Como o Senhor é maravilhoso. Nós não adoramos um Cristo morto. É verdade que Ele morreu por nós, mas você sabe, Ele ressurgiu ao terceiro dia. Ele está vivo. Ele intercede por nós, segundo as Escrituras, no santuário celestial. Quando você estuda a Bíblia, quando você ora, quando você tem fé na constante presença do Senhor, independentemente do momento que você viva, de alegria ou de tristeza, você está seguro pela mão do Senhor. E Ele vai segurar você, Ele vai me segurar com mão que Ele nunca soltará. E eu tenho aqui um outro texto dos Salmos. Como eu gosto desse texto. Está no Salmo 18, versos 28 e 29. Se você não tem esse texto marcado na sua Bíblia, é importante que você marque. Salmo 18, versos 28 e 29, está escrito assim: porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. Estas palavras foram escritas por Davi, um homem que passou muitas dificuldades, algumas delas decorrentes de seus próprios erros, e outras em função da maldade de pessoas para com ele, da impiedade de pessoas para com o Senhor, que muitas vezes em função disso essas pessoas procuraram perseguir o servo do Senhor. Mas o fato é, de uma maneira ou de outra, Davi passou por muitos sofrimentos, muitas tristezas, muitas dificuldades. Como eu disse, em alguns momentos de depressão. Mas olha o que ele diz e eu releio para você: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. Como é que está a sua lâmpada? Está apagadinha? Está vivendo aí um momento de dor, de tristeza, de solidão? Pois eu quero dizer para você que assim como o Senhor fez com Davi, Ele pode fazer com você também. Deus pode fazer a sua lâmpada brilhar de novo. E agora, quem sabe, com um brilho ainda mais intenso do que o anterior. Depois dessa experiência difícil pela qual você está passando, ao segurar na mão de Deus e Deus lhe tirar da depressão, a sua lâmpada vai brilhar mais do que brilhava antes, vai brilhar com um brilho ainda mais intenso. E Davi diz assim: o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas, na minha solidão, na minha tristeza, na minha depressão. As dificuldades da vida pelas quais nós todos passamos, mas quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, então nós vencemos com a bênção do Senhor. Por isso Davi diz: pois contigo desbarato exércitos. Em outras palavras, contigo eu venço o inimigo, eu venço toda a oposição. Esse inimigo que está trazendo tristeza, dor e angústia para você, que é a sua depressão, a sua enfermidade, em nome do Senhor Jesus, esse seu inimigo será derrotado. Palavras de Paulo você conhece. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ainda é dito que no Senhor nós não somos apenas vencedores, no Senhor nós somos mais que vencedores. E está escrito ainda: e agindo Deus, quem impedirá? No Senhor nós temos a vitória. Por isso Davi diz: contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. Com meu Deus eu venço todos os desafios. Com meu Deus eu serei vencedor. Outro dia eu li em algum lugar, e sinceramente não sei onde foi, já procurei saber, mas não descobri. Mas um texto tão lindo que ficou gravado na minha mente. Esse texto diz assim: não há abismo que seja tão profundo, ao ponto de ser mais profundo do que o nosso Deus. Não há muro que seja tão grande que supere a grandeza de Deus. Não há escrito que seja tão permanente que o Senhor não possa apagar. Não há cena que seja tão sombria que o nosso Deus não possa iluminar. Eu creio nisso.
Essas palavras são lindas e são inspiradoras. Você também precisa crer. Eu não sei exatamente o que você está vivendo nesse momento da sua vida, mas eu posso falar em nome do Senhor Jesus Cristo de que nele, você e eu, nós podemos ser mais que vencedores. Um dia Jesus falou para os seus discípulos que eles estavam a ponto de sentirem uma grande tristeza, mas a tristeza deles se transformaria em alegria. Eu quero ler então aqui, Evangelho escrito por João, capítulo 16, versos 20 e 22. A questão é que Jesus estava para seguir para o Calvário. Os discípulos não estavam tendo um bom entendimento em relação a essa questão de que Jesus iria morrer. Mesmo que Jesus já tivesse dito várias vezes para eles isso, que ele iria passar pelo sofrimento da cruz, mas os discípulos estavam com dificuldade de entender. Então Jesus diz aqui em João capítulo 16, verso 20, ele diz assim: em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa alegria se converterá em alegria. Aliás, a vossa tristeza, digo, se converterá em alegria. Por que os discípulos ficariam tristes e o mundo ficaria alegre? Ou os discípulos ficariam tristes porque na cabeça deles a missão deles estava frustrada com a morte de Cristo. O mundo se alegraria porque muitas pessoas estavam felizes com a morte de Jesus, exatamente por estarem sendo enganadas pelos líderes religiosos que apresentavam Cristo como sendo um impostor. Jesus disse: vocês vão se entristecer, o mundo vai se alegrar, mas Jesus diz: a vossa tristeza se converterá em alegria. Claro, a tristeza deles mudaria para alegria, porque eles, depois da ressurreição de Cristo, entenderiam por que Jesus morreu. E agora, sabendo que Cristo ressuscitou, eles estariam muito felizes. Mas olha só no verso 22, Jesus diz: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Sim, vocês estão tristes agora, mais tristes ainda vão ficar, porém o vosso coração vai se alegrar e a vossa alegria ninguém poderá tirar. A alegria que eles sentiriam por verem o Cristo ressuscitado, por terem a compreensão da razão por que Jesus morreu, por terem o entendimento de que a morte de Cristo abriu para eles e para toda a humanidade a porta da salvação, a porta da esperança. Essa compreensão de que Cristo estava vivo, de que Cristo era glorioso, de que Cristo era o bendito Salvador deles e de toda a humanidade, ou essa compreensão traria para eles uma grande alegria, e Jesus diz: a vossa alegria ninguém poderá tirar. Que Deus lhe abençoe. Volte-se para o Senhor, volte-se para a palavra de Deus, procure viver em oração, creia, o Senhor está perto de você. Se o seu coração está quebrantado, se o seu espírito está oprimido, o Senhor não se ausentou de você. Pelo contrário, o Senhor está junto, o Senhor está próximo de você, o Senhor está ao seu lado. Com a bênção do Senhor, você vai vencer. A sua tristeza, usando agora as palavras de Cristo, ela será transformada em alegria. E essa alegria será perene e forte. Ninguém vai conseguir roubá-la, ninguém vai conseguir tirá-la de você. No Senhor você é, no Senhor você será mais que vencedor. Que Deus te abençoe. Nós vamos ter o prazer de ouvir a música mais uma vez e, na sequência, eu volto com você. Se eu confiasse na força do meu braço, no passo do meu pé e no que eu posso ver, eu não seria, pouco faria. Vivesse os meus sonhos, abraçasse minha meta, alargasse minha tenda e traçasse o caminho, eu não
sem saber porquê, vendo sua entrega, eu não relutei, eu me entreguei, eu me entreguei. Se eu confiasse na força do meu braço, no passo do meu pé e no que eu posso ver, eu não teria, eu mal seria, pouco faria. Vivesse os meus sonhos, abraçasse minha meta, largasse minha tenda e traçasse o caminho, eu mal seria, eu mal teria, pouco faria, sem saber porquê, vendo sua entrega, eu não relutei, eu me entreguei, eu me entreguei, sem saber porquê, vendo sua entrega, eu não relutei, eu me entreguei, eu me entreguei. Pescador já se joga no mar pra apanhar uns pescados, pra ganhar uns trocados, pra se sustentar. Sol a sol com suor, céu e céu, mar e mar. Quando enfrenta perigo, logo lembra do amigo que não pode voltar. Sabe que de sua vida, se Deus não der guarida, o destino é fatal. Pois se a vida é naufrágio, todo esforço é fracasso. Só Deus tem solução. Para vencer a depressão, siga todos os bons conselhos que recebemos do Dr. César Vasconcelos nesse programa e, acima de tudo, é claro, confie no Senhor. Coloque sua vida nas mãos do Senhor, como diz a música que o Marlos agora cantou. Deus tem solução. Ele tem solução para o seu problema, para o meu problema, para todos os nossos problemas. Nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, todos os dias da nossa vida, quando isso for fácil ou quando isso for difícil. E creia, um dia o Senhor vai reunir todos os seus filhinhos, de todos os tempos e de todos os lugares. Então essas razões todas que nos trazem tristeza, que nos adoecem, que nos machucam, elas não existirão mais. O Senhor fará novas todas as coisas, está profetizado. E pela graça de Deus, você e eu estaremos nesse reino eterno, completamente restaurado na presença do Senhor.
Eu leio Isaías 35, verso 10, está escrito assim: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Um dia está profetizado, todos os resgatados do Senhor, de todas as épocas, de todos os lugares, serão levados à presença do Senhor. Oh, e à presença do Senhor nós iremos com cânticos de júbilo, cânticos de alegria, cânticos de vitória. E o texto diz: gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Um dia o Senhor vai coroar a nossa cabeça com alegria eterna. E para sempre, nunca mais, existirá a tristeza e o gemido. Nós teremos, pela graça do Senhor, alegria eterna. Que Deus te abençoe. Confie nessa palavra. É a palavra do Senhor para você nessa hora. E eu digo especialmente você que está passando por um momento muito adverso. Muitos filhos de Deus já passaram pelo que você está passando. Mas assim como venceram, você também vai vencer. Você pode vencer. Siga os conselhos recebidos nesse programa. E acima de tudo, como eu disse, confie no Senhor. Coloque-se nas mãos do Senhor. No Senhor toda a vitória é possível. Que Deus te abençoe. Já vi muitos filhos de Deus deprimidos, mas também já vi muitos filhos de Deus vencerem a depressão e hoje em serem pessoas mais realizadas, mais felizes, mais alegres, mais produtivas do que foram no passado, porque com a bênção de Deus a gente vence. Que o Senhor lhe abençoe. Vamos orar juntos. Vamos nos colocar nas mãos de Deus e clamar por sua bênção. Oremos. Pai querido, ó Deus, Tu sabes todas as coisas, Senhor. Tu sabes, e eu também sei que é possível, que nessa hora muitas pessoas que estejam acompanhando essa prece, estejam aflitas, entristecidas, sofridas no coração, por estarem passando por um momento de depressão. Ó Deus, eu te peço, Pai, por Tua graça, socorre esses Teus filhinhos, recebe-os nos Teus braços, conforta-os, orienta-os, Senhor, para que eles vençam essa dor, essa tristeza, essa doença e sejam abençoados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Permanece com a gente a palavra de Deus que diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Mantenha essa esperança em seu coração. Esse foi o nosso programa de hoje. Até o próximo Além dos Fatos.